leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Leitura Franca. E no vídeo de hoje nós vamos começar uma série, um projeto de leitura, que é o projeto Lendo Duvidosos. Como assim Lendo Duvidosos? Várias séries da nossa adolescência ou de alguns anos atrás que estavam super famosas. Hoje em dia, várias pessoas, quando leem ou quando falam dessas séries, falam que elas são ruins, trazem todos os problemas envolvidos. Então, nessa série de vídeos, nesse projeto de leitura, eu vou reler alguma dessas séries de alguns anos atrás, da minha adolescência, para ver se elas são realmente ruins, se eu realmente continuo amando, se a minha opinião mudou ou não. E para iniciar essa série de vídeos, eu escolhi a série House of Night, da PCcast e Kristen Cast. Esse livro aqui marcou muito a minha adolescência. Só que eu não li a série toda. Hoje a série tem 12 livros e é publicada pela Novo Século aqui no Brasil. Eu acredito que eu tenha lido até o número 4, mais ou menos, porque quando eu era mais nova eu comprava tipo 1 ou 2 livros por ano. Então eu lembro que nessa época eu estava lendo esta série, aí eu comprava um dele por ano, então eu lembro de mais ou menos ter tido até o número 4. Eu ganhei os 2 boxes, porque são divididos, o primeiro box tem 6 livros e o segundo tem 6 livros, tem esses 2 aqui no Brasil, e eu ganhei os 2 de Dia dos Namorados do meu incrível esposo. Nesse mês de junho, eu fiz a leitura dos 3 primeiros volumes, que é Marcada, Traída e Escolhida. Então, nesse vídeo, eu vou trazer o resumo e a opinião dos 3 primeiros livros da série. Então, o primeiro vídeo de Lendo Duvidosos é sobre esses 3 livros aqui. Então, bora lá conhecer essa história aqui. Em House of Night, nós acompanhamos a história de Zoe Hedberg. A Zoe é uma adolescente normal que tá na escola, que tem todas as questões de adolescentes, de estudar, lidar com pais problemáticos, se envolver com garotos, se envolver em romance. Então ela tem todas essas questões. Mas ela vê a vida dela de cabeça para baixo quando ela é marcada por um rastreador. O que isso quer dizer? Um rastreador é um tipo de vampiro que ele marca determinadas pessoas que estão predestinadas a virar vampiro também. Quando a pessoa é marcada, aparece uma tatuagem de lua crescente na testa da pessoa, e essa pessoa ela tem que ir para perto de vampiros adultos. Quando os novatos eles são marcados, eles precisam estar em contato com vampiros adultos, porque senão eles morrem. Para eles terem esse contato com vampiros adultos, eles vão para escolas, eles moram dentro de escolas por 5 anos. Essas escolas chamam Moradas da Noite. E ali eles vão aprender sobre a cultura, a filosofia dos vampiros, vão aprender a lidar com a transformação, porque esses vampiros, depois de marcado, eles vão passando por algumas etapas, que é a transformação até eles virarem vampiros adultos e maduros, que é quando todo o processo já vai ter terminado, eles vão ter os poderes deles e tudo bem. Então a Zoe, ela é marcada e aí ela tem que ir, a avó dela leva ela pra
Morada da Noite. Antes dela chegar na Morada da Noite, ela vai lá procurar a avó dela, né? E aí ela acaba desmaiando, porque o corpo dela tá nessa transformação, ela ainda não tá perto de vampiros adultos, e ela acaba desmaiando. Nesse desmaio, ela tem um sonho com a deusa Nyx. A deusa Nyx é a deusa dos vampiros, é a deusa que os vampiros cultuam na religião deles dentro dessa história. E aí ela é uma deusa da natureza e que ela é assim regida, o poder dela é regido por 4 elementos: ar, fogo, água, terra e espírito. E aí a Zoe, em sonho, tem uma conversa com a deusa Nyx. A deusa Nyx fala que ela foi a escolhida dela para ser os olhos e ouvidos na terra. E, consequentemente, depois dessa conversa, que na realidade não foi bem um sonho, né? A marca da lua crescente da Zoe, ela fica completa. Então a avó dela pega ela desmaiada, leva ela para a Morada da Noite. Lá elas conhecem a grande sacerdotisa da Morada da Noite, chamada Neferet. E a Neferet, ela já começa a perceber que a Zoe, ela não é uma novata qualquer. Ela é especial justamente porque todos os novatos têm a tatuagem de lua crescente e a da Zoe, ela já está completa. Aí a gente passa a ver a adaptação da Zoe na Morada da Noite. Ela faz alguns novos amigos, ela tem a colega de quarto dela, que é Stevie Ray. E, como sempre, em uma boa história que temos adolescentes, nós temos a adolescente má, entre aspas, que é a Afrodite. E aí a Zoe e a Afrodite já tem, assim, alguns embates, porque a Afrodite percebe que a Zoe, ela tá sendo, assim, tá tendo uma popularidade, né, por ela ter uma marca diferente e tal. E a Afrodite, ela é a popular da escola até a Zoe chegar. E ela é a líder de um grupo seleto, assim, dentro da escola, chamada Filha das Trevas. E ela está estudando para ser uma grande sacerdotisa. Então, nesse grupo de Filhas das Trevas, a Afrodite, ela faz os rituais, ela é a responsável e ela que escolhe as pessoas que vai entrar nesse grupo. Mas assim, ela e a Zoe começam a ter assim alguns embates. Mas como a Zoe é especial e a mentora da Zoe dentro da escola é a Neferet fala pra Afrodite convidar a Zoe para este grupo de Filhas das Trevas, para participar do ritual que eles vão fazer de lua cheia. A Afrodite, meio que contra a vontade, convida a Zoe para participar desse grupo. A Zoe vai no ritual que eles vão fazer. E enquanto tá rolando esse ritual, eles vão passando uma taça de vinho. Só que a Zoe, ela bebe o vinho e ela fica, tipo, como se ela estivesse alucinando, como se fosse um alucinógeno. Por quê? A Afrodite colocou gotas de sangue, um pouco de sangue dentro desse vinho. E assim, vampiros mais desenvolvidos, os que já passaram pela transformação, eles têm sede de sangue. E aí a Zoe começa a perceber que ela é um pouco avançada por causa da marca dela completa, tudo, ela acaba sendo um pouco avançada porque ela tem essa sede de sangue. O sangue, ela bebe, o sangue começa meio que a agir nela, ser um alucinógeno, assim. Só que ela vê que a Afrodite não contou pra ela, porque na realidade era pra Zoe ter a opção de beber ou não o sangue. E a Afrodite não contou nada pra ela, e aí tem mais um embate entre as duas. Alguns novatos, eles não conseguem passar pela transformação pra vampiro, né? E aí eles acabam morrendo.
O sangue que foi utilizado nesse ritual pela Afrodite era de um novato chamado Elliot. E esse Elliot, uns dias depois, ele não consegue passar pela transformação e ele acaba morrendo. A Zoe estava andando pelo colégio e ela acha que ela viu o Elliot. Só que o Elliot tinha morrido, então ela começa a achar que ela tá vendo fantasmas na escola. Aí vai ter um novo ritual das Filhas das Trevas, só que ele vai ser fora da escola. Aí a Zoe, ela tem que participar, né? Ela vai lá. E aí, no meio desse ritual, ela percebe que a Afrodite, ela tá perdendo a mão do ritual. Ela fez um ritual para invocar fantasmas, só que esses fantasmas estão saindo do controle. Eles estão saindo do controle. Além de quem aparece no ritual é o ex-namorado da Zoe, um humano. A Zoe tinha encontrado ele outro dia e ela acabou bebendo umas gotas de sangue do ex-namorado dela, que chama Hatch. O que acontece? Quando um novato ou um vampiro, ele bebe o sangue de um humano, dado assim a vontade do humano para o vampiro, acontece um sistema chamado carimbagem. O humano, a pessoa que é carimbada, que pode ter carimbagem entre vampiros também, mas só que é mais comum entre humanos e vampiros, essa carimbagem, o humano ele fica meio que dependente emocionalmente do vampiro. Então ele começa a ir onde o vampiro tá e tal, eles têm meio que uma ligação que eles sempre sabem onde eles estão. E aí, aconteceu que um dia a Zoe foi encontrar esse ex-namorado dela e acabou carimbando, bebendo um pouco do sangue dele, e eles ficaram carimbados. Então, o Hatch sabia onde a Zoe estava indo, como ela saiu da escola para participar dessa tal celebração, então ele sabia onde a Zoe estava. Então, ele foi atrás dela, ele chegou lá no meio desse ritual que tava dando errado. Então tinha esse humano carimbado, tinha os fantasmas. Aí a Zoe meio que tomou as rédeas da situação e conseguiu controlar. Os poderes dela de Nyx despertaram, ela conseguiu tomar as rédeas da situação, controlou os fantasmas, fechou o círculo, né, que a Afrodite tinha aberto para invocar. E com isso, mais tatuagens apareceram nela, tipo, terminou assim na testa, foi descendo assim pelo pescoço. Os vampiros que já passaram totalmente pela transformação e são super poderosos, ele tem várias tatuagens pelo corpo. A Zoe não era pra ela ter, porque ela é uma novata, só que começaram a perceber que ela é uma novata muito poderosa, porque Nyx abençoou ela mais uma vez. E aí, nesse fuzuê todo que tava, a Neferet acaba aparecendo, ela destitui a Afrodite como líder das Filhas das Trevas, porque ela não soube controlar o que estava acontecendo. Ela deixou os fantasmas saírem, começar quase a atacar as pessoas que estavam ali. Então ela destitui a Afrodite das Filhas das Trevas por causa disso e promove a Zoe, a líder deste grupo. E a próxima, ela vai ser como uma estudante para ser uma grande sacerdotisa. E é assim que termina o primeiro livro, o Marcada, da série House of Night. O segundo livro começa com a Zoe nessa nova posição de líder das Filhas das Trevas. Ela quer meio que estruturar esse grupo, ela não quer que esse grupo continue do jeito que estava com a Afrodite.
Então ela faz umas diretrizes, ela fala que vai ter um conselho deste grupo, os amigos dela vão fazer parte desse conselho, e um menino chamado Eric Knight é um ex-namorado da Afrodite, que agora é o namorado vampiro da Zoe. Então este é o conselho, esse é o círculo dela, eles começam, os rituais dão certo, e além disso, os amigos da Zoe que fazem parte do círculo dela e desse conselho, eles descobrem que eles têm afinidade com os elementos. Então, ela tem duas amigas que têm afinidade com fogo e com água. Aí tem o Damian, que é um outro amigo dela que tem afinidade com ar. A melhor amiga dela, Stevie Ray, que é a colega de quarto dela, também tem afinidade com a terra. Então eles são um grupo assim de vampiros bem poderosos e que conseguem ter essa afinidade e esse poder com os elementos do Círculo de Nix. Fora da Morada da Noite, alguns adolescentes, times de futebol americano começam a desaparecer. E quando eles são encontrados, eles estão mortos. E os humanos começam a apontar que são vampiros que estão fazendo isso. E o mais intrigante é que esses humanos que estão desaparecendo sempre são conhecidos da Zoe, porque ela era de uma escola humana, o ex-namorado dela, o Mano Hatch, ele é um jogador de futebol americano. Então ela meio que conhecia. Então ela fica super mal, porque assim, são pessoas que ela conhecia, que estão morrendo. Além disso, também estão falando que foram os vampiros que fizeram que causaram essas mortes. Então fica meio que um ambiente assim bem complicado. Acontece uma coisa muito, muito triste nesse livro, que é em uma das celebrações em que eles estão fazendo um ritual para a deusa, a amiga da Zoe, a Stevie Ray, ela não consegue passar pela transformação para se tornar um vampiro adulto e ela acaba falecendo. E aí todo mundo fica muito mal, a Zoe fica muito mal com isso. Assim, como é descrito que acontece, né, quando um novato não consegue passar pela transformação, é assim, bem difícil, porque a pessoa começa a sangrar, ela começa a passar mal, a tossir sangue, então assim, é bem feio. E aí, infelizmente, a Stevie Ray acaba morrendo. O ex-namorado da Zoe, o ex-namorado humano Hatch, é o terceiro jogador de futebol americano que tá desaparecido. Os outros dois, eles acabaram sendo encontrados mortos, então a Zoe, ela fica desesperada. A Afrodite conta pra ela que ela consegue alcançar o Hatch pelo laço da carimbagem. A Afrodite e a Zoe meio que são inimigas, mas depois que a Neferet destituiu a Afrodite da Filha das Trevas e ela se viu isolada de todo mundo, ela ficou menos filha da puta. Então, em alguns momentos, ela e a Zoe, assim, tem umas trocas, umas conversas, e nesse momento, quando a Zoe tava desesperada porque o Hatch tinha sido sequestrado, a Afrodite foi até ela e falou assim: olha, você consegue achar ele pelo laço da carimbagem. E aí a Zoe realmente consegue sentir aonde o Hatch tá, e ela vai ao encontro dele tentar salvar ele. Ela chega lá, ele tá meio com umas tubulações lá da cidade. Ela consegue encontrar ele, só que ela encontra outra coisa quando ela chega lá. Ela descobre que os novatos que acabaram morrendo porque não passaram pela transformação foram transformados em mortos-vivos. Então, para grande surpresa dela, quando ela chega lá nessa tubulação para salvar o Hatch, quem tá lá mantendo ele preso é a Stevie Ray, é a amiga dela morta-viva. Aí
ela tem lá uma conversa com a Stevie Ray. A Stevie Ray tenta falar pra ela que ela não é mais humana, ela não tem mais alma, que a Zoe tem que aceitar isso, só que a Zoe não aceita. Elas começam a conversar, só que os outros mortos-vivos que estão lá, os outros ex-alunos novatos, eles querem atacar, porque o Hatch é humano e tal, eles querem atacar. Aí a Zoe, ela, com os poderes dela, ela consegue afastar esses mortos-vivos deles para eles fugirem. E quando eles estão fugindo, quem chega é a Neferet. E nisso a Zoe descobre que quem transformou esses novatos em mortos-vivos foi a Neferet. Então ela começa a pensar, a descobrir que a Neferet, ela não é uma grande sacerdotisa, assim, as ações dela não são para o bem. E aí é uma coisa assim que tipo meio que abala a Zoe. Só que aí o que a Neferet faz? Ela lança uma magia lá, uma oração nela e no Hatch pra eles esquecerem do que aconteceu ali. Aí a Zoe, tipo, ela acorda na escola, só que aí ela faz uma oração pra Nix, porque ela vê que a cabeça dela tá um pouco confusa, ela faz uma oração pra Nix limpar os pensamentos dela. E como a Zoe, ela é muito poderosa, ela consegue tirar a magia que a Neferet tinha colocado nela. E aí ela lembra de tudo, ela descobre tudo e ela vê que a Neferet, na realidade, é uma grande filha da puta. E aí termina o segundo livro, que é o Traída, nessa confusão de que ela descobre que a melhor amiga dela virou uma morta-viva e que a grande sacerdotisa da Morada da Noite não é quem todo mundo pensa que ela realmente é. E assim termina o segundo livro. E aí então vamos para a história do terceiro livro. O terceiro livro começa com a Zoe na escola e a Zoe, assim, ela tá se sentindo muito mal porque ela não pode contar, tipo, ela tá com muitos segredos, tipo, que nem ela descobriu da Stevie Ray, descobriu da Neferet, só que ela sente que ela não pode contar pra ninguém, que ela tem que resolver as coisas sozinha. Em contrapartida, um professor meio que substituto lá da escola, que é um vamp já transformado, poderoso, começa meio que dar em cima da Zoe. Ele é um poeta, então ele se oferece para abrir os rituais que a Zoe vai comandar. E sempre que a Zoe tá sozinha, ele aparece, começa a falar umas poesias, falar que ela é uma mulher linda, que ela não é uma novata como as outras. Então, claramente, ele tá dando em cima dela. Só que assim, vamps não podem ficar com novatos, é proibido. Inclusive, quando eles são um professor do outro. E esse cara, que chama Lauren Black, ele é professor da escola. Então a Zoe, tipo, ela fica um pouco balançada, porque é um cara mais velho que tá dando em cima dela. Mas ela fica pensando que ele é professor e ela fica com peso na consciência, porque tem o cara lá humano, que ela, toda vez que encontra, bebe um pouco de sangue, a carimbagem tá ficando mais forte. Aí tem o Eric, que é o carinha vampiro, que é o ex da Afrodite, mas que ela tá ficando. Então, tipo, ela meio que fica nesse... nem é um triângulo, né? Amoroso, ela fica, tipo, entre esses três caras, ela não sabe o que ela faz. A Afrodite, ela tem alguns poderes de ter visões, e aí ela tem uma visão com a Stevie Ray morta-viva, e ela vai falar com a Zoe, aí a Zoe acaba contando pra ela. E também, a Afrodite, ela desenvolveu o poder da terra, a afinidade da terra, que era o que a Stevie Ray tinha quando ela estava viva. E aí a Afrodite, ela acaba assumindo o lugar da Stevie Ray no círculo, porque elas precisam de alguém com elemento da terra para fazer os rituais. E nisso, a Afrodite acaba ajudando a Zoe com a Stevie Ray. A Zoe quer tirar a Stevie Ray lá dos túneis em que ela tá no meio dos outros novatos, porque ela sente que a amiga dela ainda tem um pouco de humanidade dentro dela. Então elas vão lá, resgatam a Stevie Ray. Os pais da Afrodite foram viajar, então eles levam
a Stevie Ray pra casa da Afrodite, dão um banho nela, trazem uns sacos de sangue, porque ela, como morta-viva, ela tem uma sede extremamente, assim, que nunca fica saciada. Então elas levam sangue e deixam a Stevie Ray lá na casa da Afrodite. E aí a Afrodite tenta ajudar a Zoe com, assim, cuidando da Stevie Ray, porque a Zoe realmente acredita que elas podem fazer alguma coisa. De alguma forma, elas podem curar e voltar a Stevie Ray a ser o que ela era. Paralelo a isso, vampiros, professores da escola, acabam aparecendo mortos, pregados no muro da escola. Tem uma questão religiosa dentro desses livros, porque alguns humanos são de uma religião que chama o Povo da Fé, e aí eles não aceitam muito bem os vampiros, e aí começa meio que essa briga entre humanos e vampiros. Os vampiros acham realmente que são os humanos que estão matando os vampiros e pregando no muro, porque toda vez que eles acham um corpo, tem um versículo da Bíblia junto num papel junto do corpo. Por causa dessas questões, a Neferet faz uma magia para fechar a escola. Então tudo que entrar e sair dentro da escola, ela vai saber. E também é enviado para a escola tipo um exército de vampiros. Assim, são vampiros homens super poderosos que chama Filhos de Erebus. E aí eles ficam então eles estão lá para proteger o campus, proteger a escola. Só que aí, como a Neferet fechou e lançou essa magia que ela sabe todo mundo que entra e todo mundo que sai, a Zoe ela fica desesperada, porque como ela vai levar sangue para Stevie Ray, já que fecharam a escola com poder? Ela vai fazer um ritual, vai ter um ritual lá da lua cheia, porque uma das professoras morreram, foi achada assassinada, e aí vão fazer esse ritual em oração a essa professora. Depois do ritual, o Eric, o namorado vampiro da Zoe, ele se transforma, ele completa a transformação dele e aí ele vira um vampiro adulto. E aí levam ele, tiram ele lá do meio do ritual para fazer umas orações especiais que precisam fazer toda vez que alguém completa uma transformação. Enquanto isso, o Lauren, o professor lá, vampiro e tal, vai atrás da Zoe. E aí ele força uma carimbagem com ela. Ele corta o pescoço dele, faz ela lamber o sangue dele. E aí ele corta ela também, lambe o sangue dela. E aí a carimbagem da Zoe com o Hatch, que era o humano, é cortada. E aí ela fica carimbada com o Lauren. E aí acontece lá uns trelelê entre eles, ela perde a virgindade com esse professor e tal. E aí nessa hora o Eric volta, acabou lá o negócio da transformação dele, volta e pega eles dois. Aí ele começa a xingar ela, fala que ela não presta, que ela fez a mesma coisa que a Afrodite também não prestava e ela também não prestava, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, nisso, ela vai atrás do Lauren, porque ela tá carimbada e tem aquela questão de dependência que eu contei pra vocês. Ela vai atrás do Lauren. Quando ela chega, ela escuta a voz da Neferet e aí ela vê que a questão desse Lauren falar que tava apaixonado pela Zoe, tirar a virgindade dela, carimbar ela, era tudo um plano da Neferet, justamente para terminar o namoro dela, para cada vez mais ela ficar isolada. Então, como ela foi carimbada com o Lauren, ela vai ficar dependente dele, e aí aos poucos eles vão isolando ela, porque mesmo ela sendo poderosa, a Neferet acha ela perigosa, e aí ela descobre que foi todo um plano. Ela começa a andar pela escola para espairecer, porque ela tá, extremamente chateada com tudo que aconteceu. E aí os amigos dela
os amigos dela acham ela. Aí vai o círculo dela, né? A Afrodite, todo mundo chega lá. Aí o Eric chega lá, que é o vampiro que era o namorado dela, começa a falar um monte pra ela. E aí ele fala, conta aí pros seus amigos o que você fez, conta aí pros seus amigos por que você não presta. E nessa hora quem chega também é a Stevie Ray, morta-viva. Ninguém sabia, né, que a Stevie Ray é morta-viva, então os amigos dela ficam putos com ela, porque eles falam que ela poderia ter falado pra eles, pedido ajudas pra eles com a Stevie Ray, porque a Stevie Ray também era amiga deles. Então eles ficam putos, só que aí a Zoe fala, beleza, vocês estão com raiva de mim, mas me ajudem, vamos fazer um círculo aqui, já que a gente tá aqui, e tentar curar a Stevie Ray. Aí eles fazem esse círculo, começam lá as preces, só que a Stevie Ray fica meio puta porque ela vê que a Afrodite tá no lugar dela, que era do elemento terra, que era o lugar dela, só que a Afrodite tá. Aí no meio do ritual elas começam a, tipo, brigar, a Stevie Ray e a Afrodite. Aí quando elas levantam, assim, que elas estavam brigando, eles veem que a Stevie Ray voltou ao normal, ela não tá mais como cor de morta-viva, ela tá, tipo, voltou a ser humana, tudo. A marca dela voltou. E quando eles olham pra Afrodite, a Afrodite não tem mais a marca de vampiro. Então, enquanto elas estavam nessa briga no meio do círculo, meio que elas... meio que a Stevie Ray, voltando a ser vampira, ela roubou a marca da Afrodite e a Afrodite voltou a ser humana e tirou e não tem mais marca. Aí a Afrodite fica chateada, sai correndo da escola, fala que vai pra casa dela. Aí a Stevie Ray não pode voltar pra escola porque ela tava morta, e aí ela fala que ela vai atrás da Afrodite, conversar com ela e ficar na casa dela. E nessa hora, a Neferet chama todo mundo pra um ritual e pra avisar que eles vão meio que revidar o que os humanos fizeram, que os humanos estão voltando a perseguir os vampiros. E aí a Neferet encontra a Zoe nessa hora, e aí a Zoe fala pra ela que ela sabe tudo que ela fez, ela sabe que ela não é uma pessoa boa, e ela fala que pra Neferet que ela vai dar um jeito de derrotar ela, de mostrar pro mundo que na realidade ela que é uma vampira ruim, que ela não tá agindo do jeito que Nyx gostaria que agissem. E assim termina o terceiro livro, Escolhida. Esse foi o resumo para vocês do que acontece nos 3 primeiros livros da série House of Night. Vamos às minhas considerações. Eu acho que a magia dessa história, tipo assim, a ambientação, ela é muito interessante. Porque a gente tem vampiros que cultuam uma deusa da natureza, então tem todas as partes do ritual, as partes da descrição dos rituais, eu gosto muito, eu acho muito bonito, assim, descrições que as autoras utilizaram, eu acho muito, muito legal, muito bonito. O que eu não gosto muito dessa série até o momento é o desenvolvimento dos personagens. A Zoe, ela só faz bosta. Tipo assim, ela fica com 3 caras ao mesmo tempo, esconde as coisas dos amigos. Sendo que assim, ela era só chegar e falar pros caras, ó, eu quero ficar com você, os outros 2 não quero ficar com vocês. Os amigos, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, preciso de ajuda. Só que assim, ela não faz isso, entendeu? Então ela fica sofrendo e aí ela sofre tanto que ela acaba fazendo umas merdas. Então assim, a personagem principal, ela me irrita um pouco. Antes eu achava, lendo o primeiro livro, eu achava a Afrodite uma filha da puta, mas assim, como depois que ela saiu de líder da Filha das Trevas, ela meio que foi melhorando, aos poucos ela quer ajudar a Zoe, ela entende que a Zoe é mais poderosa que ela. Então eu tô gostando mais do desenvolvimento de personagem da Afrodite, que na realidade era quem a gente deveria desgostar, do que a Zoe, que é a personagem principal, entendeu?
Então, essas são, assim, as minhas considerações. Eu gostei do que as autoras fizeram com a Neferet, que no primeiro livro, quando você conhece a personagem, quando a Zoe vai conhecendo a personagem também, ela é pintada como uma mulher extremamente linda, uma mulher que cativa, uma pessoa boa, acolhedora. Então, tipo assim, pelas descrições, vai fazendo o leitor gostar da personagem. E quando termina o livro 1, a gente já entende que ela não é quem fizeram a gente acreditar que era. E assim, entre o livro 2 e 3, isso vai se tornando mais nítido até a gente realmente ver que quem vai ser a vilã dessa série de livros vai ser a Neferet, que é uma personagem que a gente aprendeu a gostar no primeiro livro. Então, essa foi uma construção também que eu gostei. Minhas considerações são que o livro 1 e o livro 2 eu classifiquei como 4 estrelas e o 3 eu classifiquei como 3 estrelas. Eu tô gostando da série. Uma coisa que tem que ser levada em consideração também é que esses livros são tipo de 2007, 2009. Tem uns palavreados, assim, uns termos utilizados que seriam extremamente repudiados se os livros fossem escritos hoje. Termos que nunca seriam utilizados. Principalmente quando um personagem talvez vai xingar assim o outro, às vezes usados termos pejorativos em questão de sexualidade ou questão de cor, de raça. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração que esse livro não é atual quando tá lendo, porque se você for ler ele com uma mente de agora, você vai parar de ler porque você vai achar que ele tá insultando muito, o que hoje em dia realmente são insultos, são palavras que não são utilizadas, só que o livro tem quase 20 anos aí nas costas, então a gente sabe que termos que eram utilizados no passado hoje não são mais utilizados, mas também tem um outro lado que a gente vê de temporalidade, que é tipo assim, é até curioso a gente ver, que nem eu comentei num vídeo no TikTok que eu tava lendo o livro, e em uma parte do livro 2, do Traída, eles falam que eles vão alugar DVDs na Netflix. Pra quem não sabe, a Netflix ela começou como uma locadora. Então, pra vocês verem como realmente tem uma diferença temporal de quando foi escrito pra agora. Então, são coisas que quem for ler essa série tem que ter esses pontos em mente. Mas assim, gente, até o momento eu tô gostando da história. Eu quero ver como essa história vai desenrolar, se realmente vai ter embate entre humanos e vampiros, se essa história realmente vai continuar. E eu vou trazer outros vídeos, vou continuar, vou ler a série toda com vocês. E no final a gente vê se essa é uma leitura duvidosa, é uma leitura que não vale a pena, ou se vale a pena com considerações, ou se realmente só vale a pena. Mas foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado deste resumo, de conhecer um pouco mais dessa história. E quero pedir aquela ajuda para o canal Leitura Franca. Curta, comente, compartilhe. Envie os nossos vídeos para os seus amigos, familiares que vocês sabem que gostam de livros, literatura e têm curiosidade sobre esse mundo. E foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e boa leitura!